Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. E nessa aula de hoje vamos continuar falando sobre geradores elétricos e enfatizar a curva característica de um gerador. Entender essa equação, fazer uma análise gráfica, beleza? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Então, pegando aí a equação do gerador, né, onde nós temos duas constantes importantes, que é a força eletromotriz e a resistência interna R, né? Nós já vimos que esta equação é dada pela diferença de potencial nos terminais do meu gerador, é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes intensidade de corrente. Fazendo um ajuste nessa expressão, né, eu posso colocar aqui o menos R vezes I na frente e somar a força eletromotriz. Não modifiquei em nada a minha equação, beleza? Dessa equação, nós percebemos que trata-se de uma função do primeiro grau, tá? Essa equação do gerador é uma equação de primeiro grau, beleza? Onde o gráfico vai ser uma reta. Observando esse gráfico aqui, nós temos essa área que nós estamos vendo aqui destacada, representando numericamente a potência elétrica lançada pelo meu circuito, né? Onde essa potência lançada é o produto da diferença de potencial, que eu também posso representar pela letra U, vezes a intensidade de corrente elétrica, certo? Então, para entender a curva característica de um gerador, você precisa conhecer a função do primeiro grau, certinho? Bem, você tem aqui um coeficiente angular, cujo valor é menos R, e nós também temos o coeficiente linear, que é representado aqui pela força eletromotriz. Então, graficamente analisando, pessoal, você precisa ter muita atenção aí e saber analisar o gráfico, né? Então, olha só, quando o meu circuito está aberto, ou seja, a intensidade de corrente é igual a zero, a diferença de potencial corresponde à força eletromotriz, beleza? Quando a minha diferença de potencial é igual a zero, nós estamos aí, então, tendo a corrente de curto-circuito, beleza? Então, é importante que você entenda o coeficiente angular, o coeficiente linear de uma equação do primeiro grau, tá certo? E que você tenha o conhecimento aí da equação do gerador, que é esta equação que vai gerar este gráfico, beleza? E aí, do mais, é só interpretar a equação juntamente com o gráfico, beleza? Vamos fazer um exemplinho aí para tentar deixar bem mais claro como é que isso pode ser cobrado de você. Olha lá. Tem-se um gerador cuja curva característica é a reta da figura abaixo. Está aqui a nossa curva. Calcule a FEM e a resistência interna desse gerador. B. A DDP nos terminais do gerador quando a corrente elétrica que o atravessa é 5 amperes. E a potência que o gerador lança nessas condições. Então, vamos lá fazer a resolução. Para o item A, ele quer saber a FEM. A FEM nos terminais do gerador, pessoal. Eu vou só olhar para o gráfico. Ó. Quando a intensidade de corrente for zero, ou seja, meu circuito estiver aberto, a diferença de potencial nos terminais do meu gerador vai ser de 100 volts. Logo, a força eletromotriz aqui, portanto, vale 100 volts. Beleza? Do próprio gráfico e pegando a equação da corrente de curto-circuito, é a força eletromotriz dividido pela resistência interna, nós podemos calcular a resistência interna simplesmente dividindo a força eletromotriz pela corrente de
curto-circuito. E nós já sabemos que a corrente de curto-circuito vai aparecer quando a diferença de potencial for zero. Portanto, é onde o gráfico toca no eixo das abscissas, ou seja, 10 amperes é a corrente de curto-circuito. Beleza? Aí é só substituir os valores. A força eletromotriz é 100 volts, a corrente de curto-circuito é 10 amperes, e daqui nós vamos tirar então que a resistência interna no meu gerador é de 10 ohms. E aí a gente fecha o A. Agora, vamos ao B. A DTP nos terminais do gerador, quando a corrente elétrica que o atravessa é de 5 amperes. Vamos pegar a equação do gerador. Diferença de potencial entre A e B vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente. Então, VAB é a força eletromotriz, 100 menos a resistência interna, que é 10, a intensidade de corrente, que é 5. A diferença de potencial nos terminais do meu gerador vai ser 100 menos 50, logo, essa diferença de potencial vai ser de 50 volts. Belezinha? Então, tranquilo. Pegou a equação do gerador, substituiu os valores e achou a sua resposta. Agora, para o item C. A potência que o gerador lança nessas condições. Aí você precisa só lembrar, ó, a potência lançada é a diferença de potencial entre os terminais do meu gerador e intensidade de corrente elétrica. Tá? Substituindo os valores, a potência lançada vai ser igual a 50 vezes 5. Certinho? Ele está pedindo aqui a potência que o gerador lança nessas condições, nas condições no qual eu tenho uma corrente de 5 amperes percorrendo esse gerador. Então, potência lançada, 250 watts. Belezinha? Então, é bem simples. Você só precisa conhecer funções, tá? E especificamente a função do primeiro grau, para saber identificar os pares ordenados dentro do gráfico e desenvolver a sua resposta. Beleza? Então era isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.